Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Curiosidades do mundo animal. Você já ouviu falar do lagarto Jesus Cristo? E já se perguntou por que alguns insetos conseguem andar sobre a água? Dentre as características que definem o mundo animal, existem diversos aspectos de grande curiosidade relacionados com a grande quantidade de espécies que compõem a fauna global. Assim, encontramos diferentes comportamentos particulares que, em muitos casos, chegam a ser surpreendentes para nós. Neste artigo de Perito Animal você conhecerá uma dessas particularidades dos animais, que é a possibilidade de alguns de pousar, flutuar, andar ou se mover sobre a água. Continue lendo e aprenda sobre os animais que andam sobre a água e por que eles conseguem fazer isso. Também lhe pode interessar peixes que respiram fora de água, porque existem animais que andam sobre a água. Não são poucos os animais que conseguem pousar e ficar parados sobre suas patas na superfície da água, mas o mais impressionante é que, além disso, conseguem se mover e em alguns casos até correr sobre ela. Mas, porque existem animais que se movem sobre a água, quais características apresentam que os permitem executar essa ação? Os insetos são leves. Mas qual lagarto que anda sobre a água? Essas são algumas perguntas que muita gente se faz. A princípio, este fenômeno responde a um fato que a física explica e tem a ver com o que se conhece como tensão superficial. E é um efeito da resistência que é gerado na superfície da água graças às forças intermoleculares. Desde que essa tensão não seja quebrada, os animais podem se manter sobre a água e se mover através dela. Alguns até possuem membros que facilitam ainda mais o pouso sobre o líquido, já que possuem a capacidade de repelir a água. Portanto, quando o contato é gerado, sem romper a tensão da mesma e o indivíduo se mantém flutuando. Mas nem todos os animais têm a capacidade de manter a tensão superficial da água, já que seus tamanhos e pesos não permitem. No entanto, eles também conseguem se manter e se mover na água, de modo que poderíamos perguntar: como essas espécies conseguem esse comportamento? Nesses casos, entraram em ação outras características específicas da espécie. Uma delas é a utilização de algum membro que lhes dá força e propulsão, permitindo que fiquem sobre a água por certo tempo. Outra tem a ver com a impermeabilidade da pele e a velocidade com que o animal se move. Vamos conhecer a seguir alguns exemplos de animais que andam sobre a água. 1. Jacos ou lagartixas. Os gecos, popularmente chamados de lagartixas no Brasil, são répteis que se encontram dentro do grupo dos lagartos e dos quais existem várias espécies que habitam comumente nossos lares. Entre suas características encontramos a possibilidade de deslocar por diversas superfícies, subir por paredes e até ficarem fixadas no teto graças às almofadas de suas patas. Mas alguns membros deste grupo, como os do gênero Hemidatylus, além disso, têm a possibilidade de correr sobre a água, o que, segundo estudos, realizam por várias razões. Por um lado, a tensão superficial da água entra em jogo, embora estes animais possam rompê-la. Por outro, sua pele hidrofóbica, impermeável, e isto, sem dúvida, também intervém no processo. No entanto, a velocidade com que correm apoiados em seus 4 membros, realizando movimentos que mantêm a cabeça e o corpo sobre a água e ter a cauda parcialmente submersa, são fundamentais para este tipo de movimento sobre a água. A seguir falaremos especificamente sobre o lagarto que anda sobre a água, mais popular por sua incrível habilidade, o lagarto Jesus Cristo. 2. Lagarto Jesus Cristo. O lagarto Jesus Cristo B. Basiliscus, do gênero Basiliscus, é nativo de vários países da América. Além de ser um lagarto que anda sobre a água, esse animal também tem a habilidade de correr sobre a água, mas, ao contrário dos gecos, o fazem utilizando seus 2 membros traseiros, ou seja, são animais que correm sobre a água com uma postura tipicamente bípede. Conheça mais sobre as características dos animais bípedes neste e outro artigo. A incrível habilidade do lagarto Jesus Cristo. Seu nome comum provém precisamente dessa capacidade de se mover sobre a água. Tal capacidade é possível graças ao fato de as patas traseiras possuírem lóbulos que funcionam como uma espécie de nadadeiras, o que lhes permite se apoiar sobre a água e gerar certa velocidade para se mover sobre ela. Porém, eles não podem fazer isso por um tempo indeterminado. Na verdade, os indivíduos menores são os que conseguem executar a ação por mais tempo e percorrer a água até cerca de 20 metros.
enquanto os maiores e mais pesados percorrem pouquíssima distância e depois afundam, tendo que nadar em seguida. Estes animais precisam correr em alta velocidade para executar essa façanha. Este lagarto que anda sobre a água compartilha essa característica com os demais lagartos do gênero Basiliscus, ou seja, eles são capazes de correr sobre a água sem afundar, principalmente quando se sentem ameaçados por algum predador e, desta maneira, podem fugir. Abaixo, confira uma bela imagem do lagarto Jesus Cristo correndo sobre a água colocando, assim, seu mecanismo de defesa em ação. Imagem, Amazing. Zona 3. Mosquitos. Outros dos típicos animais que pousam sobre a água são os mosquitos, fato que também é vital para a postura dos seus ovos no meio. Um estudo revelou que as patas desses animais são hidrofóbicas e que o tarso é flexível, o que permite posicionar essa parte da pata de maneira horizontal sobre a água. Ao fazer isso, uma força é gerada para cima que é 20 vezes maior que o próprio peso do animal. A soma desses dois aspectos lhe dá flutualidade. 4. Inseto alfaiate. O inseto alfaiatus rislacustris é uma espécie da ordem Hemiptera que vive na Europa e também é outro animal que caminha sobre a água. O patinador de lagoa, como também é chamado, possui as pontas de suas patas de constituição hidrofóbica, ou seja, que repelem a água, o que facilita que a tensão superficial do líquido não seja rompida e o inseto se mova com uma facilidade incrível. Um fato curioso sobre este inseto é que, quando está sobre a água, é capaz de sentir as vibrações de algum outro animal que caia por perto, o que permitirá se alimentar dele furtivamente, já que é um predador. 5. Aranha de jangada. Outro animal que é capaz de andar sobre a água é este aracnídeo conhecido como aranha de jangada do Lumedes fimbriatus. Ele possui uma ampla distribuição pela Europa e regiões da Ásia. Vive perto de áreas aquáticas, nas quais pode entrar caminhando para caçar graças ao fato de que ele não rompe a tensão superficial da água. É um predador ativo que se alimenta de outros tipos de animais que não têm ossos, invertebrado, e até de alguns vertebrados, como rãs e peixes, que captura dentro da água. 6. Golfinhos. Embora aparentemente não sejam um comportamento que fazem normalmente em seu habitat natural, e respondem ao treinamento quando infelizmente estão em cativeiro, alguns golfinhos conseguem sair quase completamente da água e se sustentar apenas sobre sua barbatana caudal, para em seguida realizar fortes e rápidos movimentos que fazem parecer como se caminhassem sobre a água. Lembre-se que esses e todos os animais que permanecem em zoológicos e parques de diversão deveriam estar desfrutando de uma vida em liberdade, em seu habitat natural. Muitos deles sofrem graves problemas de saúde devido ao cativeiro, principalmente pelo pouco espaço que dispõem. Portanto, encorajamos você a refletir antes de ir a um desses lugares. Se você gosta desses animais e quer descobrir mais sobre eles, recomendamos que você continue se informando e descubra 10 curiosidades sobre os golfinhos neste outro artigo. Agora que você já conheceu alguns dos animais que andam sobre as águas, como o lagarto Jesus Cristo, os jaques e as aranhas de jangada, não perca este e outro artigo em que te contamos quais são os animais sagrados em diferentes países e religiões. Imagem, WDCS Bárbara Saberton. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais que andam sobre a água, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Referências Nirudi, A. Gin, J. Libby, T. Josufi, A. U. DY Fu, R. 2018. Jacques Racia Cross Theatres Surfaces in Multiple Mechanisms. Disponível em ilt.e/https://www. Cell. com/corrente biologia/fulltest S0960982218311469 número IGT, acesso em 17 de dezembro de 2021. ABC Ciência, 2015. Como podem alguns insetos caminhar sobre a água, disponível em ilt.e/https://www. abecedários/ciência/20150304/abc. Como podem mosquitos caminhar 201503031705. HTML, ref igual https://3a%2f%2f www. Google. Q, V%2F e GT. Acesso em 17 de dezembro de 2021. Bibliografia Huntington, A. 2014. Basiliscus. Animal Diversity Web. Disponível em
ilt.ivg.animaldiversity.org/animaldiversity.basiliscus_basiliscus/igt, acesso em 17 de dezembro de 2021. Vista ao mar, 2017. Delfins selvagens caminhando sobre a água por primeira vez em anos. Disponível em ilt.ivg/https://www. Vista ao mar. Peixes marinhos balenas 6611 delfins selvagens caminhando sobre água primeira vez anos. HTML e GT, acesso em 17 de dezembro de 2021.